Amém. Vamos dar início hoje ao terceiro livro da Bíblia, na Torá, né? Estamos dando essa sequência e esse livro ele vai nos trazer grandes revelações e propostas. Porém, como eu estava falando, todo o cuidado ao abordar cada assunto e trazer para o tempo de hoje cada assunto desse. Mas por quê? Porque esse livro ele é, assim como Êxodo, Gênesis, mais Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele tem uma especialidade para um povo, tá? Ele é especial para um povo. E muitas das coisas que vão acontecer em Levítico, ele é para o povo de Israel. E muitas dessas coisas não podemos ousar pensar em repetir, principalmente ao modo que está aqui. Serve-nos de referência ao culto, a uma referência de adoração, mas temos que tomar muito cuidado para não pegar tudo e querer fazer, porque pode cair no erro de estar cometendo, né, um grande erro aí. Bem, o livro de Levíticos, aonde estaremos fazendo aí uma abordagem, o livro de Levíticos, ele é o terceiro livro da Bíblia, foi escrito por Moisés e narra o evento que ocorre durante um período aproximadamente 30 a 45 dias após a construção do tabernáculo e antes da partida dos israelitas do Monte Sinai. O livro de Levítico, né, o nome já dado, Levíticos, vai estar muito falando sobre a questão da família levítica, da ordenança, e ele todo vai estar abordando exatamente alguns ofícios, né, da família levítica. Mas o nome, e esse é um nome que se dá na Septuaginta, mas a tradução do Antigo Testamento, ele é Vaikra, que quer dizer chamou o Senhor. E chamou o Senhor, ou chamou o Senhor. O livro de Levítico, ele vai estar falando, tem alguns pontos muito específicos, e ele vai estar alertando, falando sobre leis, sobre as leis morais, as leis civis, sanitárias, cerimônias e religiosas, tá? Para aquele povo, o chamado de Deus para aquele povo, e esse chamado que Deus fizera para aquele povo, ele tem ordenanças, ele tem mandamentos e proibições para aquele povo, para que não fosse um povo simplesmente igual a todos os outros povos, andando sem um Deus. E Deus, em sua infinita graça, bondade, ele vai selecionar o povo de Israel e também
vai estar falando para o povo de Israel, vemos isso em Deuteronômio, quando ele vai estar falando para o povo que eles seriam o seu povo e Deus seria o seu Deus. Mediante a isso, o povo de Israel ele não poderia mudar a estratégia, mudar o seu conceito, adorar outro Deus, ter outra entidade ali. E isso é uma ordenança direta de Deus. Mas Deus também vai usar o livro de Levítico para dar essas instruções como o povo deve o servir. E podemos fazer uma aplicação para o nosso tempo de hoje em muitos aspectos de como servir a Deus. E eu vou estar explicando melhor para que não possamos cair em uma contradição, em um erro de adoração, de como fazer essas coisas, certo? Mas o livro de Levítico, ele tem alguns pontos aí, e alguns vão citar até 10 divisões, e algumas vão chegar a 7 divisões, ou 5 divisões, e eu quero trabalhar em cima dessas 5. Mas vamos lá. Eu quero também fazer uma cronologia de eventos que acontecem em Levíticos. Desde o capítulo 1 até o 7, você vai ver ofertas e sacrifícios. Do capítulo 8 ao 10, você vai estar vendo consagração do sacerdócio. Do capítulo 11 ao 15, você vai estar vendo leis de pureza e impureza. No capítulo 16, você vai estar vendo uma data especial, um momento especial, uma festa especial, que é dado o nome de o Dia da Expiação, ou Yom Kippur, que é um dia, uma lei, um ritual ali para o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, e colocando-se ali o dia de perdão. No capítulo 17 ao 25, ele vai estar falando sobre a lei da santidade. No capítulo 26, ele vai estar falando, em algumas Bíblias, em algumas coisas, vai estar sendo o nome de bênçãos e maldições. Porém, o nome não é nem bênçãos e maldições. Tanto na Peshita, na Torá, ela é falada de... esqueci o nome. A minha fala consequências. Isso aí. Consequências, obrigado. Mas pegando o texto aqui, ele vai estar falando as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência. As consequências da desobediência. Obrigado. E é essa palavra que vai ser. Claro, quando se pega, né, em alguns textos, vão dar base até o que já cansei de falar, né, sobre essa questão da maldição, e o pessoal vai pegar esse texto isolado para trabalhar em cima de maldições hereditárias e jogar aí para muitos crentes aderirem, acreditarem sobre essa questão maliciosamente. E não é uma coisa assim, foi ingênuo, não. É maliciosamente tirado do contexto, porque, como eu disse no começo, aqui está falando para um povo, e o Senhor dá ordem a esse povo. E quando chega nessa condição aqui da obediência e o castigo pela desobediência,
Cadê? Pela desobediência, ele está falando exatamente para o povo: olha, eu quero que vocês me sirvam, eu quero que vocês me adorem. Essa é a condição. Eu serei o seu Deus. E acontecerá isso, os seus celeiros serão cheios. Quando vir 1000 contra vocês, apresentará, por exemplo, se vem 10.000 contra vocês, 1 será contra 1000, 1000 será contra 10.000, ganhando forças. E o Senhor iria abençoar. Esta é a proposta para o Senhor, abençoar o povo de Israel. Em Levítico, ele vai exportar isso claramente para aquele povo. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e o meu povo não fica sem a guarnição do Senhor. Mas só que Israel, tudo que vai acontecer, né, em Israel, que vai ser levado ao cativeiro, ele vai ser um cumprimento do que está nessa lei da bênção e do castigo que eles vão ter da desobediência. As bênçãos provenientes da obediência e as consequências da desobediência. E o povo vai pecar. O povo vai errar. O povo vai ter momentos de deslize. Consecutivamente, todas, se você olhar aí, do 14 em diante, do capítulo 26, do versículo 14 em diante, todas essas consequências da desobediência vai acontecer em Israel. Essas consequências serão até relatados por Ezequiel, Jeremias, os profetas que tiveram ali na pós-Babilônia, na Babilônia, eles vão relatar o caos que acontecera em Israel. Mas por que acontece? Devido à desobediência. Lembra da frase: Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender? Exatamente, ela cai também a esse texto. Deus não é filho do homem para mentir. Deus não mente. E se ele falou que se o povo se desvirtuasse do seu caminho, se o povo fosse adorar outro Deus, o castigo viria sobre aquele povo. E foi o que aconteceu lá na frente. O povo começou a adorar outros deuses. Dentro do templo, estamos até colocando aqui, e para você entender isso tudo. E vamos já falar sobre as ordenanças, o templo, as coisas que acontecem ali. Se Deus falara para aquele povo: olha, não adorarão outro Deus, não farão menção a outra. O holocausto é para o Senhor. As coisas que precisam acontecer é para o Senhor. E isso, quando vai acontecer lá na frente, você, se não me falha a memória, acho que é Ezequiel, você vê ele relatando o quanto que aquele povo estava adorando a Deus, mas também dentro do templo tinha outras adorações. E ele vai ser levado pelo pátio e as mulheres estavam chorando ao deus Tamuz. Então, o castigo sobreveio. Mas vamos adentrar ao livro, a cronologia do livro, para entendermos um pouquinho. O livro começa falando sobre as leis dos sacrifícios e ofertas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. E a primeira
oferta queimada ali, oferta, ela vai ser bem específica, um capítulo direcionado a isso, e ela é uma oferta totalmente queimada, ou Korban Ala, né? Que vai dar-se o nome. Quando fala Korban, oferta. Ala é queimada, totalmente queimada. Oferta totalmente queimada. Então, essa oferta totalmente queimada é uma oferta de expiação e de consagração total a Deus. E quando fala de consagração, se fala de separação total para Deus. Nenhum sacerdócio, nenhum sumo sacerdote, ninguém poderia comer desta oferta. Por quê? Oferta queimada. Ela é totalmente para o Senhor. E assim também Elias, lembra que Elias vai conclamar o povo, vai trazer ali, levantar, restaurar o altar do Senhor, coloca a lenha, coloca o bezerro, as partes ali, e o que vai acontecer? O Senhor vem com fogo, lambe toda o sacrifício, oferta queimada ao Senhor, totalmente queimada ao Senhor. E também vai estar falando na oferta de manjares. Korban minchá, né? Oferta de manjares ou de cereais ou farinha, que é uma oferta específica de ação de graça e com reconhecimento da provisão de Deus. Também vai entrar oferta pacífica, oferta de paz, que é comunhão e celebração de Deus, com Deus. Entra a oferta pelo pecado, que é a expiação por pecados não intencionais. E depois a oferta pela culpa, que vai ser uma expiação por transgressões específicas que exigem a restituição. Exige a restituição. E logo depois vai entrar, né, aí no capítulo 6, ele vai ter uma instrução para os sacerdotes sobre as ofertas. Detalhe sobre como o sacerdote deveria lidar com cada tipo de oferta. E isso encontramos aí no capítulo 6, né, que vai estar falando um pouco sobre. E é interessante que no capítulo 6, vai ter algo muito importante que acontece. Ali ele está colocando os sacrifícios, fazendo a coisa acontecer, e vai dizer que tem um propósito, né, sobre essas ordenanças específico da oferta queimada ao Senhor, do holocausto, do Korban Ala, que é detalhada ali na lei do holocausto, a partir do versículo 8, capítulo 6, versículo 8, ele vai detalhar que ele precisava pegar o sacrifício, colocar sobre o holocausto, ou melhor, pôr uma lenha nova, colocar o sacrifício ali, e ali aquele sacrifício, ele teria que pôr o fogo. E esse fogo, ele ficava a noite toda. A noite toda. Por isso tem aquele versículo muito interessante que vemos, que vai dizer: e o fogo, pois, arderá
no altar. Nele não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. É sacrifício, o holocausto que todo dia tinha que pegar e ser feito. No outro dia, tirava a cinza e precisava repor novamente o holocausto, o sacrifício ali, e novamente queimaria o sacrifício a noite toda. Certo? Vamos lá. Na segunda parte, ele vai estar falando sobre a consagração sacerdotal e o início do sacerdócio, que vai do capítulo 8 até o capítulo 10. E nessa ordem vai estar, primeiro, a ordenança dos sacerdócios. Vai estar falando sobre a ordenança dos sacerdotes. A primeira oferta sacerdotal. E depois vai estar o pecado e o juízo de Nadab e Abiú. Olha que interessante. O Senhor, nessa segunda parte, tem as ordenanças para os sacerdócios. E na descrição que vai estar falando sobre a vestimento, a purificação dos filhos de Arão, como eles deveriam se portar ali, a ordenação, né, dos sacerdotes, e vai falar sobre a primeira oferta sacerdotal, o início do serviço sacerdotal e as primeiras realizações de Arão, aí no capítulo 9. E interessante que, nesse decorrer, que vai ser ali o primeiro, né, as primeiras ofertas dos sacerdotes, vai estar acontecendo ali e você vai discorrendo, e no final, é interessante vermos isso aqui, no finalzinho, que eles vão estar fazendo tudo, que vai dizer, vai estar as tábuas ali, né, no peito, ali para consultar ao Senhor, e no capítulo 9, versículo 23 em diante, vai dizer assim: então, entraram Moisés e Arão na tenda da consagração. Depois saíram e abençoou o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu da onde? Diante da face, diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces, por ver tamanha glória. Mas logo depois que acontece esse ritual, esse processo, essas coisas que estão ali separados, primeiros sacrifícios, tudo bonitinho, como o Senhor ordenara que fizeram. O que acontece? Nadab e Abiú parece que já estavam habituados. Não, vamos lá e vamos acender o fogo. E acenderam um fogo estranho diante do Senhor. E eles morrem ali. Isso é interessante porque logo começam as instruções, estamos nos primeiros capítulos, começam as instruções da adoração, dos holocaustos, de como ofertar ali os sacerdotes, o compromisso do sacerdócio. Mas logo acontece de dois homens fazerem o quê? Fazerem ao contrário do que Deus ordenara para aquele povo. Vamos parar aqui e eu quero trazer isso para mim e para você. Levítico traz uma coisa importante, missionário Vani, para a gente. Não é qualquer adoração que se apresenta diante de Deus. Não é
qualquer culto que se apresenta diante do Senhor. Não é porque o pastor Júnior vai lá e vai ofertar e Deus vai aceitar. Não é bem assim. O Senhor requer o que ele pediu. Olha, vai ser assim, assim. Em Êxodo, ele vai dar uma especificação para alguns altares. Específico no capítulo 20, 21, que vai dizer... 20, 21, se eu não me engano. Que vai dizer, se fizeres um altar de terra, e depois vai falar sobre o altar de pedra ao Senhor, que ele vai falar no versículo 25, que vai dizer, e se fizeres um altar de pedra, não farás de pedra lavrada, e se sobre ele levantares o seu buril ou algo cortante, algo de ferro que corte, profanar-o-á. Não subirá por degraus no meu altar, para que a sua nudez não seja descoberta. Então vai ter olha que esse aqui está em Levítico. Estamos falando em Levítico, e esse texto está em Êxodo. O Senhor requer do seu povo detalhes que ele não abre mão, não é do jeito que eu ou você queremos, e sim do jeito que o Senhor colocou para aquele povo. Eu quero que vocês façam assim, 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 assim. Não é mais ou menos, e sim do jeito que o Senhor ordenara. Por que o Senhor vai responder, já citamos aqui, a Elias? Porque Elias reconstrói o altar nos moldes que o Senhor tinha falado para que o povo tivesse que construir. Ele vai pegar 12 pedras, não vai tocar ali com ferro, vai colocar tudo certinho, a lenha é propícia, o sacrifício, o animal ali que é colocado, ele é propício, vai cortar direitinho as partes e vai colocar sobre o altar. Oferta queimada ao Senhor, e é totalmente queimada ao Senhor. Essa daqui é específico para o Corban Ala, né? Oferta ao Senhor. E Nadab e Abiú, ao oferecer fogo estranho diante do Senhor, enfatiza, né? Este texto enfatiza a seriedade da adoração e da obediência que o Senhor requer para o seu povo. E entramos no terceiro espaço aí, no terceiro tópico, que vai ser as leis de pureza e impureza. As leis de pureza e impureza. Aonde encontramos aí, primeiro, animais limpos e impuros. A diferença entre os animais permitidos e proibidos para Israel, naquela época. Estou logo frisando. Depois você vê a purificação pós-parto, aonde você vai ver o ritual para as mulheres após o nascimento de um filho, que está no capítulo 12. E logo depois, né, ela será, depois do parto, ela será imunda por 7 dias. E assim, no 8º dia, o menino teria que ser circuncidado, pois essa era uma aliança do Senhor para os varões em Israel. Que ele tinha para com Israel, que todo homem, varão, tinha que ser circuncidado. Já falamos, né, sobre berite, aliança, e o termo berite, cortar com derramamento de sangue, que vai ser uma aliança ali que o Senhor tem para com aquele povo. E houve um acontecido, se não me falha a memória, em Êxodo, aonde o filho de Moisés não é
Eu acho que Moisés não é circuncidado e a ira do Senhor se acende e a sua esposa pega algo cortante para circuncidar o filho, porque isso é uma ordenança que fosse acontecer. Depois da purificação do parto, passamos pelas leis sobre doenças de pele, ou a lepra, o procedimento para identificar e lidar com a lepra e as outras infecções de pele e a purificação. Passamos também, nesse terceiro tópico, para a purificação, impurezas físicas e rituais. E depois chegamos no capítulo 16, um capítulo específico, que vai estar falando sobre uma festa que acontece anualmente, que é a festa, o dia de Yom Kippur, né? Um ritual mais solene do calendário judaico, que expiava os pecados de toda a nação, purificando o templo e o povo. E ele vai detalhar a partir do 16, versículo 29, que vai estar falando sobre a festa de Yom Kippur. E logo entramos na quarta sessão, né, do livro, que vai falar sobre o Código de Santidade. O Código de Santidade. Uma série, vai do 17, do capítulo 17 até o 26. Olha que interessante. Como é interessante. E vai falar sobre um código de santidade. Esta é uma seção mais importante do livro, com o tema central sendo santidade do povo, já que Deus é santo. E isso ele requer do seu povo. Então, há aqui uma especificação do Senhor para com o povo. E começamos aí, santidade do sangue e proibições de práticas pagãs. Assim começa essa sessão falando sobre a questão do sangue de todos os animais, devem ser tragas até ali ao santuário. Não beber sangue, carne sufocada, não ter isso. E por quê? O Senhor ordenara, né, pelo sangue conter a vida, o Senhor ordenara assim, para que o povo proíbe o povo sobre essas práticas e proibições de práticas pagãs, que é essa questão de comer o sangue. E entramos nas leis morais, nesse tópico, entramos nas leis morais sexuais, que vai ser proibições contra incesto, adultério, homossexualidade, a bestialidade, que está encontrada no capítulo 18. No capítulo 18, você vai ver todas essas leis morais sobre o sexual, o que era proibido e abominável aos olhos do Senhor. E aí vai entrar no capítulo 19, vai estar repetindo algumas leis e vai estar falando sobre várias leis da santidade.
aonde encontramos também uma coisa que eu sempre falo sobre essa lei da plantação, quando eles fossem entrar na Terra Prometida, que encontra-se lá na figueira infértil, né? Que iremos ver sobre essa lei da plantação, que teria um tempo específico para a plantação, não poderia comer daquele fruto até certo período. E aí entramos também nesse tópico, tem as penalidades para pecados diversos, sanções para quem desobedecem às leis da santidade. Isso, das leis da santidade. Outro ponto é a santidade dos sacerdotes, que vai falar leis específicas sobre a pureza, a conduta exigida dos sacerdotes, do capítulo 21 e 22. Vai falar nesse tópico sobre as festas a partir do 23. Aí você vai ter as festas judaicas, as mais tradicionais, né? Que vai ser a Páscoa, Pão Asmos, primícias, festas das semanas ou Pentecoste, né? Das trombetas, da expiação e tabernáculo. Ao todo, 7 festas principais, tá? As 7 festas principais, que era ordenança do Senhor para manter a sua aliança. E vemos cada uma dessas festas uma aliança, um pacto, algo específico que o Senhor tinha para com aquele povo. Vamos lá, a Páscoa. Para lembrar que aquele povo, que o Senhor livrara aquele povo com mão forte, tirara do Egito. As festas dos pães asmos tinham um simbolismo também para que eles lembrassem do período que eles passaram. Primícias era uma festa voltada para que tudo que eles tivessem, primeiramente, a primícia era do Senhor. Primeiro, a lembrança tinha que ser voltada para o Senhor. Festa das semanas, ou do Pentecoste, que vai ser ali as 7 semanas, né, de festas. As das trombetas, da expiação, como eu falei, do Yom Kippur, que é o dia do perdão, e tabernáculos, para lembrar o tempo que eles viviam, festa de tabernáculos, ou tendas, né? Se não me falha a memória. Para lembrar o tempo que eles viviam sobre tendas. Depois desse período de festa, entramos aí, também vai estar relatando o ano sabático e o ano jubileu, tá? Esse período. E aí entramos no capítulo, né, que estávamos falando sobre a obediência, as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência, aonde algumas Bíblias, né, como estávamos falando, vão colocar aí na questão de bênçãos e maldição. Na verdade, não é bênçãos e maldição. O nome propício, como foi muito bem falado, é as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência que o Senhor
falara para aquele povo: olha, se vocês tiverem sobre tudo que o Senhor ordenara, que eu tenho ordenado a vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. E o povo seria farto, o povo teria muita fartura ali na terra, seriam triunfantes nas batalhas, o povo seria referência para outras nações. Agora, concernente à desobediência, ali acarretaria muita, vamos dizer assim, essa quebra de aliança com o Senhor, acarretaria uma série de coisas que estão relatadas aí no capítulo 26, mandamentos e promessas e ameaças. Alguns textos vão dizer até assim. E algumas vezes você vai encontrar, a partir da consequência da desobediência, a partir do 14, você vai encontrar várias vezes a palavra 7 vezes mais. 7 vezes mais. Eu anotei aqui 4, 5, né? Mas só para você ver do que eu estou falando. Ó, no capítulo 26, no versículo 18, que já vai estar falando sobre a desobediência, que vai estar dizendo assim: e ainda, com essas coisas, não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa do vosso pecado. No versículo 21, e se andares contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei-vos em praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. No versículo 24 também vai dizer: eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo eu vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E, por fim, no 29 vai dizer: porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Cadê? Tá, 28, que vai dizer: também eu vos andarei contrariamente em furor, e eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e assim por diante. A leitura, ela se estende. Mas por que iria acontecer? O Senhor falou para aquele povo que iria acontecer essas coisas, se aquele povo se desviasse dos caminhos dele. Se aquele povo, com tudo que o Senhor fizera, tirou aquele povo com mão forte do Egito, ele tira aquele povo, ele liberta da escravidão. E ele seleciona aquele povo para ser o seu povo. E por que um povo que é selecionado para ser o povo de Deus, ele andaria errante diante do seu próprio Deus? Se é um povo, se é um Deus que está acima de todos os outros deuses, missionária, é um Deus que, zelosamente, se você olhar Êxodo, Gênesis, Êxodo, ele está mostrando o seu poder, não é algo assim superficial que não apareceria. O povo contemplou o poder de Deus. O povo contemplou o poder de Deus. E aí entra na última parte, né, que vai ser no 27, no capítulo 27, que aí fecha. E nesse capítulo 27, nos chama muita atenção. Me chama muita atenção.
Nesse capítulo 27, ele vai estar falando sobre um tema muito interessante, que é votos e dedicação, ou votos particulares e as avaliações dele. E todo esse voto aqui, né, ele vai começar assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Presta atenção nisso aqui, gente, porque vai pegar em uma questão até mesmo de separação, de consagração, aí, em muitas coisas. Se você gosta, né, de consagrar algo, vamos dizer, a propriedade, o carro, a sua casa, eu vou santificar, separar, eu vou consagrar, eu vou fazer um voto ao Senhor, que esta casa será a casa do Senhor. Isso é muito sério, porque é separado ao Senhor. E vai dizer que uma coisa separada ao Senhor, se você requerer isso para usar do seu benefício, você tem que pagar 1/5, se eu não me engano, que está aqui, teria que pagar uma parte para tê-la novamente. Ou ter não, né? A propriedade ou algo ali específico é ao Senhor. Coisa consagrada, um voto ao Senhor. Então, cuidado com cada voto, e ele vai ser específico. Em muitos temas aqui vai estar falando sobre... Só no 27 ele vai estar falando votos de pessoas, votos de animais, voto de casa, do campo, dos primogênitos, das coisas consagradas, dos dízimos dos dízimos. E aqui, no 28, das coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagre ao Senhor, de tudo o que tem, o homem ou de animal, ou de campo, ou de possessão, se venderá, nem resgatará. Todas as coisas consagradas será uma coisa santíssima ao Senhor. Então, cuidado, porque consagrou é do Senhor. Então, aqui, para pegar esse finalzinho, temas centrais que encontramos em Levítico: santidade, expiação, culto e adoração, mediadores ou sacerdócio, né, o sacerdote, pureza e impureza, e não posso deixar de falar sobre o castigo ou bênção mediante a obediência, e o castigo mediante a desobediência. Esses são os temas que estão em Levítico. Levítico é um livro muito bom para que possamos entender, ler cada dia mais, para encontrarmos, vermos o que o Senhor quisera para aquele povo. Não posso deixar de colocar, né? Levítico, ele vai acontecer nesse período quase no mesmo período que acontece o Êxodo. Ali, entre o Êxodo ali, está acontecendo também, eu sempre falo isso,
Levítico, Números e Deuteronômio. E por volta, né, em torno de 1491 a 1490, por aí assim, antes de Cristo. E esse é o estudo de hoje, que possamos absorver mais e mais esse conteúdo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um